Tá, pode ir. Olá, nós somos a Juventude Espírita Maria de Nazaré, do Centro Espírita Alvorada Nova, em Piauí. Estamos aqui hoje para realizar a palestra do dia 29 de dezembro de 2025. Para iniciar o nosso trabalho, pedimos para o jovem Theo que realize a prece inicial. Obrigado, tia Débora. Agora eu realizarei a prece. Querido Jesus, muito obrigado por mais um dia de glória, mais um dia de vida. E muito obrigado por permitir que a gente faça essa palestra, trazendo a palavra, a sua palavra, para os próximos, Senhor. E continue guiando e protegendo todos que estiverem aqui, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bem, hoje nos propusemos a trazer um momento de esperança. Estamos nos últimos dias do ano e o título da nossa palestra seria Ano Novo, Novas Atitudes. Nós sabemos que o tempo é relativo, que é uma marca realizada pelo homem, organizada, um calendário realizado pelo homem. Mas nós, como seres humanos e falhos, necessitamos de um tempo de pausa. Necessitamos de renovação de ciclos. Necessitamos retornar, olhar novamente. Então, esse momento do ano novo, essa mudança de um ano para o outro, nos traz uma grande possibilidade. A palestra de hoje tem a intenção de falar um pouco sobre essa transição de um ano para o outro, que nos convida a refletir todos os anos. Refletir as atitudes que nós tivemos no ano que passou, aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom, que nós poderíamos ter feito melhor. Nos convida também a refletir essa possibilidade para o ano que virá. É como se fosse um livro em branco e nós tivéssemos a oportunidade de escrever uma nova história. Então, 2026 é uma nova história para todos nós. Nós temos a possibilidade de planejar um ano melhor. Um ano em que nós, como espíritos, estaremos mais preparados e mais dedicados a fazer aquilo que nos propusemos. Não é apenas uma mudança de calendário. É uma oportunidade de recomeço. É um convite da vida para que nós paremos, façamos a nossa reflexão e tenhamos a possibilidade de fazer melhor. Um momento de balanço. E isso somente reforça a nossa fé no futuro, que é tudo aquilo que nós temos vinculados com o Espiritismo. Para falar um pouco mais sobre esse planejamento, sobre essa fé no futuro, eu passo a palavra para o meu irmão querido, João. Obrigado. O Ano Novo é uma festa mundialmente comemorada, a gente sabe. Com exceção de alguns países que têm um calendário diferente, do dia 31 para o dia 1º é comemorado a transição para um novo ano. E como toda data comemorativa, é também revestida de muitos apelos comerciais. E nós, como espíritos ainda encarnados num planeta de provas e expiações, em que vivemos mais a matéria, às vezes, do que o espiritual, e ainda somos muito influenciados por essa matéria, vamos perceber em muitos momentos que as pessoas ainda estão muito ligadas a certos rituais, a certas crendices. E aí vai ser comum a gente ver pessoas que ainda estão ligadas em carregar um amuleto, vestir uma roupa de cor para atrair alguma coisa. A gente vai ver as pessoas que vão
para o litoral, saltar ondinhas. Então a gente ainda está preso a essas crendices, a essas convenções. Muitas pessoas também estão muito preocupadas com um ganho material. Então, estão muito preocupadas em alcançar bens materiais. E a gente, muitas vezes, deixa um pouco de lado o espiritual. Mas também, a passagem de ano é um momento também de muita reflexão. E a gente percebe também que é um momento propício a mudanças. Porque também existe um lado espiritual muito forte neste momento, no fim do ano, nessa passagem. As pessoas estão mais propícias a mudanças. A gente percebe que pelos pedidos, pelos desejos. Então, planejar é algo que já é nosso. A gente todo dia está fazendo planos. A gente planeja no nosso dia a dia. Diariamente a gente está fazendo planos, a gente está mudando coisas, né, no nosso dia. E não é diferente no ano novo. A gente está fazendo uma passagem de um ano que a gente está deixando para trás e adentrando no ano novo, um ano de novas perspectivas. Então isso faz com que a gente faça muitos planos, tenha muitas coisas em mente. A doutrina espírita nos convida à renovação interior e à reflexão profunda sobre a jornada evolutiva. Como foi dito anteriormente, no calendário é só uma mudança de data, mas com uma simbologia muito grande. Porque é um momento de uma reflexão profunda, de uma análise. A gente não está só deixando um ano velho para trás, a gente está deixando todas as experiências daquele ano, tudo que a gente vivenciou ali. Então é hora da gente fazer aquela retrospectiva. O que foi bom, o que eu consegui alcançar, o que eu deixei de fazer. Lembrando Santo Agostinho, que diariamente faz esse exercício, todas as noites, quando ele analisa o dia dele, percebe o que foi produtivo e o que foi improdutivo no seu dia, para mudar e ser melhor, a gente vai perceber que é mais ou menos esse exercício, porém, a gente ainda não está no nível evolutivo de fazer como Santo Agostinho. Mas é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar todas a nossa trajetória, tudo que a gente planejou no ano anterior e que a gente não cumpriu, mas sempre levando em consideração que a palavra do Evangelho e Jesus sempre nos impulsiona para os ganhos morais, não os ganhos materiais. Então a gente tem que buscar ver o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz de bom, o que é que eu deixei de fazer em prol dos meus próximos, de quem está perto de mim. Então a gente vai perceber que tem uma similaridade entre o que a doutrina espírita propõe e o que Jesus propõe. Porque se a gente for no Evangelho, a gente vai ver que Jesus, em seu Evangelho, ele sempre nos convida à mudança, à reflexão e ao arrependimento. Então, existe uma similaridade. Todos os dias, nós fazemos esse exercício. Porque todos os dias a gente está mudando rota, todos os dias a gente está errando, todos os dias a gente está aprendendo. E esse misto de coisas que a gente pratica no nosso dia a dia e que
é o roteiro que a doutrina espírita impõe para que a gente seja uma pessoa melhor, alguém melhor, que a gente evolua, cresça espiritualmente, modifique o ambiente onde a gente está. É a proposta da doutrina espírita para adentrarmos um novo ano, para mudarmos o fluxo. Sair de uma data, que é uma mera data, para outra, porém com perspectivas, com propostas diferentes, com desejos diferentes de sermos melhores pessoas. Então, a gente vai ver que alguns princípios importantes para isso. Então, a gente vai começar pela renovação contínua. Nós somos espíritos encarnados num planeta de provas e expiações e estamos em constante mudança. Física, moral, nós estamos mudando o nosso físico todos os dias, nós estamos melhorando ele, nós estamos melhorando a nossa condição intelectual todos os dias. E essa renovação contínua não é diferente na virada do ano. Não é diferente para o ano novo. É uma proposta de continuar essa renovação, de continuar essas mudanças, mas com mais afinco, com mais desejo de que realmente aconteça, com mais trabalho, com mais dedicação, porque muitas vezes a gente acaba que faz promessas vazias e não cumpre. Então, uma proposta interessante é essa renovação contínua. Continuar nos renovando, continuar melhorando. O auto-amor e o amor ao próximo. É muito importante essa reflexão para entrar um novo ano, porque Jesus disse: amai o teu próximo como a ti mesmo. E a gente muitas vezes esquece disso. No nosso dia a dia a gente esquece disso. Todos os dias do ano. Mas quando a gente... primeiro a gente precisa cuidar de nós mesmos, nos amarmos. A partir do momento que a gente começar a sentir esse amor de verdade por nós mesmos, um amor sincero, um amor livre, e a gente começar a transbordar ele para as outras pessoas. Amar o próximo é uma das principais propostas que a gente tem que ter em nossas mentes, não só para o próximo ano, mas para amanhã, para hoje. Porque é um preceito evangélico. É a caridade em ação. É onde a gente consegue realmente expressar a grandiosidade de Deus, os ensinamentos de Jesus, é através da prática do amor ao próximo. Então que a gente possa buscar mais esse sentimento e buscar mais a prática dele. Oportunidade de progresso. Todos os dias temos oportunidade. Cada dia é uma dádiva que temos. Todos os dias a gente acorda e é uma oportunidade que a gente tem de progredir, de ser melhor, de crescer. A proposta não é diferente. Um novo ano vai se iniciar. E que a gente consiga criar essas oportunidades que às vezes a gente não conseguiu realizar, não conseguiu concluir. Que a gente possa, num novo ano, criar essas oportunidades de progresso. E a gente não está falando aqui de progresso material, de conseguir coisas materiais.
gente está falando principalmente de progredir moralmente, intelectualmente, amorosamente. Também a gente vai ver aqui que é muito interessante o cultivo de virtudes. Como é que a gente está regando o nosso jardim das nossas virtudes? Como é que a gente está cuidando desse jardim? A gente está angariando novas virtudes? A gente está conseguindo botar em prática as virtudes que já temos? Cultivar essas virtudes é essencial para a manutenção do nosso equilíbrio, para o nosso convívio em sociedade, em comunidade. Então, que o novo ano que se inicie, a gente tem essa proposta de cuidar mais das nossas virtudes e vivenciar novas, criar novas. Oração e esperança. A oração é muito poderosa. O Evangelho nos diz isso claramente. Jesus deixou bem claro o poder da oração. Então, que a gente possa cuidar mais, orar mais. Vamos deixar um pouco de lado aqueles pedidos fúteis. Momento de transição de um ano para o outro, mesmo que simbolicamente, porque a gente vai só atravessar um dia. Na realidade, a gente só vai atravessar um dia. Porém, vamos aproveitar este momento para orar. Para orar. A melhor maneira de você virar de um ano velho para um ano novo é orando, como a gente já faz diariamente. E para que a gente possa lá no futuro, no ano vindouro, a gente ter a esperança de um ano melhor, de um ano de mais paz, de menos guerra, de menos conflitos. Então, para que a gente possa conseguir ter essa esperança, manter essa esperança, porque é o que nos mantém sempre a esperança de coisas melhores. E para que isso possa acontecer, a gente tem que continuar fazendo nossa parte. E a oração é fundamental. A oração é muito importante. Então, vamos deixar para lá, não vamos gastar o nosso tempo pedindo bobagens, fazendo rituais desnecessários, quando, na verdade, o que o universo, o que o planeta precisa, e nós também, é apenas de oração. Perdão e reconciliação. Se você não aprendeu a perdoar este ano, se você não aprendeu a perdoar, se você ainda tem dificuldades de se reconciliar com alguém, a grande oportunidade de fazermos isso também acontece neste momento, que é um momento mágico. Eu falei anteriormente, é um momento mágico, é um momento que a gente está propício a essas mudanças. Então, perdoar e se reconciliar é um passo gigante. Você está abandonando as coisas ruins que ficaram nesse ano. Você está entrando no ano novo, você tem que dar um passo já se reconciliando com alguém que você tem problemas. Você já tem que dar um passo perdoando alguém que você precisa perdoar. E isso é importante porque vai fazer com que a gente entre num novo ano com paz interior, feliz por tirar da gente esse peso
mais carregando mágoas, nem rancor. Então a gente tem que trabalhar isso. E é fundamental o perdão e a reconciliação. Porque assim, a proposta evangélica e cristã é bem clara. Devemos mudar o nosso comportamento e moralmente crescer. Ser melhor hoje do que foi ontem. Ser melhor amanhã do que foi hoje. Então, nessa proposta, a gente abandona o ano velho e adentra o ano novo, buscando ser melhor. E eu lembro aqui Kardec que diz que o verdadeiro espírita se conhece pela transformação moral e pelo empenho que faz para vencer as más inclinações. Então, que a gente possa, neste momento de transição, de transformação e de planejamento para um ano que se inicia, que a gente possa ter essa máxima em nossas mentes mais forte do que nunca e nos empenharmos para essa mudança, nos empenharmos para as conquistas que porventura virão, mas que para que elas aconteçam a gente precisa criar mecanismos, né? Criar mecanismos, querer e que possamos também trazer dentro dos nossos corações, das nossas mentes, a mensagem viva do Evangelho de Jesus e que possamos fazer as mudanças necessárias. E que 2026 seja um ano realmente de produtividade e de agaranharmos os frutos que plantarmos. Então agora eu passo para a Bruna, para ela a palavra. Gratidão, João. Eu adorei que as nossas ideias são muito parecidas, estão muito alinhadas, porque eu venho falar aqui no início justamente sobre essa ideia que a gente tem esse momento que a gente tem de refletir e de planejar para o próximo ano. A gente sabe que quando chega dezembro, a gente já começa a pensar no próximo ano. Inclusive, já começa a passar muita coisa pra gente começar no próximo ano. Chegando em outubro, já começa ano que vem eu começo, ano que vem eu coloco em prática. E é justamente isso que eu queria trazer nesse início, né? Porque essa ideia que a gente tem de ano novo é muito boa. É um momento que o mundo se propõe a falar sobre paz, o que é muito importante, porque a gente está vivendo há muito tempo uma época que precisamos muito, em que a gente precisa muito falar sobre paz, que a gente precisa muito falar sobre união. E é um momento que a gente vê em todos os lugares falando sobre isso, a gente vestindo branco na virada do ano, que é para poder representar essa paz que a gente quer trazer para o mundo. Então é um momento muito bom. Energeticamente também acredito que seja algo muito interessante, porque a gente tem muitas pessoas colocando muitas ideias positivas e com muito otimismo também, né? Chega no final do ano, a gente começa a pensar vê que esse ano, talvez esse ano não foi exatamente do jeito que a gente queria, mas o ano que vem, então dá esse gás, dá esse incentivo, um incentiva o outro. Isso é uma coisa maravilhosa, né? É um momento que realmente traz diferença, e que é muito importante, que faz muita coisa boa. Mas para além disso, eu gostaria de trazer realmente a questão de que também é só uma terra que girou em torno do Sol. E é isso aí. Tem pouco tempo que uma amiga minha me falou isso. Ela falou o seguinte:
Eu tô doida pro final do ano pra eu ter uma falsa sensação de recomeço. Porque a gente cria isso, né? A gente cria essa ideia de que vai virar o ano, a gente vai fazer a contagem regressiva, vai estourar os fogos e a gente tem um novo começo. Temos a parte boa, mas temos também a parte ruim, que é se prender nos dias do calendário. Que é se prender no se é janeiro, ou se é outubro, ou se é dezembro, ou que mês que a gente tá, em que dia que a gente tá. Se prender nessa ideia e esquecer do que realmente importa. Esses dias também eu vi uma publicação. Na verdade, já tem até um tempinho eu vi essa publicação que eu achei muito interessante. Que falava basicamente assim: comece na quinta, comece aos 39, comece em setembro. Porque a gente sempre espera muito um momento perfeito, o momento certo de começar as coisas. Porque a gente vai esperar virar janeiro, porque lá em janeiro a gente começa. Porque daí vai estar um ano, né? A gente vai começar no início de 2026, a gente coloca isso em prática, a gente começa a pensar. Ah, vou começar uma dieta numa segunda-feira, né? Pra que eu vou começar agora, hoje, que é um domingo, hoje que é uma quinta? Vamos esperar na segunda-feira. E aí só na segunda-feira a gente vai começar. Vou esperar fazer 30 anos para poder fazer aquela viagem, sabe? Mas você pode fazer aos 26, você pode fazer aos 19, você pode fazer no momento que você se propor a fazer. Mas a gente vive esperando pelo momento certo. A gente vive esperando, não, vou esperar dar 11h30, não vou começar 11h15. Vou começar 11h30 a ler o livro, a estudar o que eu tinha que estudar, a lavar os pratos. A gente espera ter os minutos, porque, sei lá, 11h28 é muito, muito ruim. Tem que ser um negócio redondo. Vamos esperar até 11h30. Então a gente coloca essa ideia de que a gente tem que esperar o momento correto. Mas esse momento correto nunca vai chegar, primeiramente, porque quando a gente se coloca para procrastinar, quando a gente se coloca para adiar, a gente adia, independente se todas as estrelas se alinharem, se todos os anjos cantarem, por favor, faça tal coisa, a gente ainda vai conseguir adiar. Justamente porque nos falta o mais importante. Não só pensar sobre, não só refletir, não só planejar, porque todas essas coisas são muito importantes, né? A gente não consegue fazer nada sem planejamento. Senão a gente planeja, tipo, pensa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e faz vision board, busca inspirações na internet, segue perfis novos para poder ajudar a gente. E faz lista de metas para o próximo ano. Mas se a gente não tem um planejamento, a gente não consegue. Chega na hora de fazer e a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso mais tarde, um pouquinho mais pra frente. Mas também a gente não consegue fazer nenhum planejamento, nenhuma lista de metas, nem nada se a gente não refletir antes. Então a gente precisa passar pela reflexão de ver o que a gente fez, que foi o que João falou aqui, por exemplo, a Débora também falou um pouquinho sobre isso. A gente precisa ver o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Ver as partes, os pedaços da nossa vida que a gente precisa melhorar, que a gente precisa progredir. Ver o que a gente continuou errando no último ano. Ver o que a gente já conseguiu fazer, porque também é bom celebrar as coisas que a gente conseguiu, as nossas conquistas durante o ano. Porque a gente fez muita coisa, a gente pode até, às vezes, pensar que a gente não realizou nada, mas todos os dias a gente tem uma coisinha. Todo ano a gente consegue melhorar, nem que seja um pedacinho, alguma coisinha, algum dia que ele deu certo. E a gente precisa realmente, né? O primeiro passo é a reflexão. Porque se a gente não reflete, a gente acha sempre que a gente está fazendo certo. Ou a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas a gente não sabe o que é. Sempre dá errado, a gente sempre termina o dia frustrado.
Mas se a gente não pensa, a gente não faz como Santo Agostinho, a gente nunca vai saber o que é isso, o que a gente precisa alterar nas nossas vidas, o que eu tenho feito ou deixado de fazer, que tem trazido esse sentimento ruim. Então, existe a necessidade de reflexão, existe a necessidade de planejamento para que a gente consiga colocar em ação. E é justamente sobre isso que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 21. É isso? Capítulo 21, são os versículos 28 a 31, que é uma parábola muito simples. Não tem um imaginário muito grande, um cenário muito enorme pra gente pensar. Existe um Senhor e ele tem 2 filhos. E Jesus conta pra gente que esse Senhor ele vai pedir pros filhos ajuda lá na colheita, enfim. E aí ele pede para um filho e o filho fala que não vai. Ele fala que ele não quer ir e é sobre o pai. Não tinha muito o que fazer. E aí ele pergunta pro outro e o outro fala que vai sim, que vai ajudar, que vai estar lá. Amanhã cedo estarei lá. Chega o dia seguinte e aí Jesus conta pra gente que aquele filho que falou que ia com certeza não aparece. E aquele que falou que não ia, vai lá e aparece para trabalhar. E aí Jesus pergunta, qual dos 2 está mais certo? Aquele que falou que ia e não foi, ou que falou que não ia e no final acabou indo? Exatamente. Nesse momento, Jesus ensina pra gente, porque Jesus nunca falou nada à toa. Tudo que Jesus traz um ensinamento muito profundo. Quanto mais a gente olha, mais a gente aprende. Quanto mais a gente escuta, às vezes a mesma coisa, mais a gente aprende. Acredito que essa parábola, essa passagem que a gente tem na Bíblia, seja muito importante para a gente poder pensar no que realmente é importante. É a gente falar ou é a gente fazer? Porque não que seja um problema a gente falar. Não que seja um problema a gente falar, nossa, porque ano que vem eu quero me exercitar mais. Porque ano que vem eu quero ler mais livros. Ano que vem eu quero acordar mais cedo. Ótimo que a gente está fazendo isso, que a gente está se propondo a fazer essas coisas. Maravilhoso. Mas, no fim, o que vai realmente importar, não importa quantas palavras você fale, ou quão bonito seja, ou quão linda seja sua lista de metas para 2026. Pode ser super organizado, você pode comprar o melhor dos planners do mundo, aqueles todos enfeitados, que tem cada detalhe da sua vida para você planejar. Mas se a gente não coloca em prática, nada disso importa. Por mais maravilhoso que seja, por mais incrível que pareça, por mais lindas as palavras, o que vai importar no final do dia ou no final do ano é o que você fez. São as tentativas também, né? As tentativas de conseguir. Porque é nisso daí que a gente consegue evoluir, é nisso daí que a gente aprende. Então, essa é a grande reflexão, eu acho, desse momento, dessa minha fala. É trazer a necessidade de agir. E aqui eu retomo uma frase maravilhosa que João trouxe na fala dele também, que é falando que reconhece o bom espírita pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações, que é algo que foi, acho que a primeira coisa que eu li para poder organizar essa palestra, foi exatamente isso. E eu acho isso incrível no Espiritismo. A gente fala muito sobre servir, a gente fala muito sobre caridade, né, que é o amor em ação. Então, está na máxima do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. E não é à toa, não é só porque é para fazer caridade, ponto. Mas é porque é o amor em ação, né? O amor que é esse sentimento que é tão maravilhoso, que é aquilo que move, aquilo que faz com que a gente consiga, é aquilo que Deus dá pra gente e faz com que a gente tenha absolutamente todas as coisas que a gente tem nesse momento, né? A misericórdia que ele tem pela gente. E, enfim, o amor que a gente pode compartilhar uns pelos outros é porque Deus ama a gente primeiro.
E o amor em ação é justamente a caridade, que é o lema, a chave que é o Espiritismo. Então o Espiritismo traz essa ideia, e Kardec retoma essa ideia quando ele fala que a gente reconhece o bom espírita pelo seu esforço, pelo aquilo que ele faz, não pelo aquilo que ele fala, não pelo aquilo que ele planeja, não pelo aquilo que ele sonha, por aquilo que ele faz, pelo seu esforço, eu gosto disso, pelo seu esforço em dominar as más inclinações. Porque a gente não muda de uma hora para outra, a gente não muda na primeira tentativa. A gente tenta, e a gente tenta de novo, e a gente vai falhando. E aí, aos poucos, quando a gente vê, a gente conseguiu. Com muito esforço. Então, pode ser que no ano a gente não tenha conseguido aquela coisa maravilhosa, mas se a gente tentou, se a gente se esforçou, aquilo tá um pouco mais perto. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que esse incentivo que a gente tem dentro do Espiritismo é maravilhoso, de tentar, de correr atrás. E quantas vezes a gente já não fez isso, né? Só o fato de a gente estar aqui, de a gente ter a oportunidade de estar encarnado de novo, já é uma grande demonstração de Deus, que é pra gente estar se esforçando, que é pra gente estar tentando, e que tá tudo bem a gente errar, contanto que a gente esteja com o objetivo, com o esforço de se melhorar. A gente sabe que a gente está aqui, a gente já ouviu essa frase 1 zilhão de vezes, de que a gente está aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, para que a gente possa evoluir moral e intelectualmente. Direto. E eu falo isso em todas as palestras, eu acho, que essa frase já tá, tipo, super batida pra mim, porque eu falo ela em todas. Porque é basicamente, né, o nosso objetivo. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter em nossas mentes que a gente precisa estar evoluindo, moral e intelectualmente. Isso é o nosso crescimento, isso é a nossa evolução. E a nossa evolução se constrói no nosso dia a dia. Como o João falou, que a gente tem o dia que é uma dádiva, que é um privilégio, um presente que a gente tem todos os dias de poder viver, de poder ter mais uma chance de tentar aquilo que ontem a gente não conseguiu, de tentar mais um ano, né? Algo que a gente não conseguiu no ano anterior. E esse ano é feito de diazinhos, que a gente acha que é só mais um dia, que a gente acha que a gente só tem que aguentar ali as pontas, juntar todas as forças para que a gente chegue no final do dia. Quando na verdade a gente tem, nesse momento e em todos os momentos da nossa vida, uma oportunidade gigantesca, um privilégio que pode ser que outra pessoa tenha perdido no mesmo dia, no dia anterior, que alguém tenha encerrado a sua encarnação. Mas a gente foi presenteado com mais um dia pra gente tentar. Com mais um dia pra gente se esforçar. E a gente tem tudo nas nossas mãos. A palavra de Jesus, o Espiritismo, ele traz tudo o que a gente precisa para que a gente possa melhorar. E se a gente realmente colocasse em prática tudo aquilo, só aquilo que a gente já ouviu, mesmo que a gente não tenha lido o Pentateuco inteiro, mesmo que a gente não tenha lido a Bíblia inteira, mesmo que a gente não tenha lido todos os livros de Divaldo, que Divaldo psicografou, de Joana de Ângeles, mesmo que a gente não tenha lido muita coisa, se a gente praticasse só aquilo que a gente sabe, já a gente estaria num nível de evolução muito maior do que a gente está. E todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer isso. Mas a gente quer tanto colocar para um momento perfeito no futuro, porque amanhã, porque semana que vem, porque na segunda, porque quando eu fizer tal idade, porque quando ter tal horário, em tal ano, que a gente não percebe as oportunidades que a gente tem agora. Às vezes na sua frente, na sua rua, na sua escola, no seu trabalho, tem alguém precisando de ajuda. Tem alguém que precisa dessa prática da caridade que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta, mas que a gente pouco faz. Às vezes tem uma oportunidade ali na sua frente de você perdoar
de você amar, de você aplicar a disciplina que Emmanuel tanto falava. Mas a gente quer sempre idealizar o futuro e esquece que hoje é uma bênção e não só mais um dia, só mais um momento das nossas vidas, que a gente tem que torcer para passar rápido, para chegar o próximo dia e a gente fazer a mesma coisa. E vira esse ciclo eterno de que a gente só quer que acabe o dia e que chegue o outro, e aí o outro vai ser a mesma coisa. E aí a gente às vezes espera por um final de semana, mas o final de semana também não é tão legal assim. E a gente espera um feriado, e a gente espera um aniversário, a gente espera um evento, a gente espera... E a gente esquece que hoje é o dia, hoje é o momento. Então eu acho que isso é uma mentalidade muito boa pra gente levar pro nosso próximo ano, né? Pra gente começar de agora, para que no próximo ano a gente consiga ter resultados ainda melhores do que a gente teve esse ano, para que a gente possa evoluir, porque a gente sempre tem que evoluir, a gente sempre tem que crescer. E a gente cresce todos os dias, a gente cresce de pouquinho. E lembrar também que como espíritas, a gente tem que tomar vergonha na cara, porque a gente conhece, a gente acredita na vida após a morte. E a gente acredita na reencarnação. E a gente sabe que a próxima vida é feita nessa daqui. É feita das escolhas que a gente faz nessa. Dos erros que a gente deixa de corrigir nessa. Das lições que a gente deixa de aprender nessa. Então, quanto mais a gente adia, quanto mais a gente procrastina, quanto mais a gente se nega a mudar, quanto mais a gente desiste de mudar, mais difícil vai ficando na próxima vez que a gente vier encarnar. Tudo que a gente deixa de fazer, na próxima, a gente vai ter que dar um jeito. Então que a gente pense nisso, né? Que basicamente adiar o inevitável. Porque a gente vai ter que mudar. Chega uma hora que cobra. E que a gente resolva agora, enquanto tá assim. Porque pode ser que lá no futuro fique mais difícil. Né? A gente também tem que pensar quantas vidas a gente não já fez isso. O que a gente está vivendo agora. Por quantas vidas a gente não adiou. Por quanto tempo, quantos anos a gente pode ter adiado essa coisinha que a gente quer deixar para 2026 ou para 2027. Ou quem sabe até para 2030. Então, assim, que não haja também uma cobrança excessiva. Porque às vezes a gente acaba indo pro outro extremo, né? Não, porque eu preciso mudar, eu preciso... E aí a gente fica com uma pressão tão grande, uma ansiedade tão grande que a gente não consegue mudar nada. Então, o progresso é feito de pequenos dias e pequenos degraus. E aí a gente vai subindo. É uma coisinha, é um detalhe num dia, num momento que a gente consegue alterar, que a gente consegue mudar. Às vezes são coisas pequenas, às vezes a gente tem que se comprometer com coisas maiores. Então que a gente possa, nesse momento de final de ano, que é tão costumeiro que a gente reflita, que a gente pense, que a gente planeje, que a gente realmente faça isso, porque é uma coisa boa, né? Independente de ser final de ano ou não, que a gente possa realmente se organizar, se planejar, para que a gente possa mudar, para que a gente possa crescer, porque se a gente faz aquelas coisinhas de falar, eu quero ir mais no centro, 2026, ir mais ao centro, colocar lá o nosso tópico, mas a gente não coloca uma meta clara, um planejamento claro, chega o momento de ir no centro e a gente esquece, ou a gente fala que a gente vai na próxima. Então, eu quero participar, toda vez que tiver campanha do quilo eu vou. Toda vez que tiver segunda-feira, que de noite tem palestra, vou nas palestras de segunda. Vou na evangelização no sábado. Quando a gente coloca isso, a gente tem uma meta mais clara. Quando chegar a segunda, ou quando chegar o sábado, ou quando chegar o dia da campanha do quilo, ou quando chegar a feira da pichincha, a gente já sabe. A gente já se planejou. E aí não tem mais desculpa. E aí não tem mais não sabia, não lembrei, não... Então, é ter isso mais claro, né? É ter metas claras, metas realistas, porque a gente não vai colocar coisas... Não, esse ano eu quero fazer como São Francisco, eu quero deixar
tudo e viver. A gente sabe que a gente não, assim, né? Se você quiser tentar, eu não vou te impedir, eu acho massa. Mas é difícil. A gente não precisa colocar uma meta que seja irrealista. A gente não precisa colocar uma rotina que seja pesada demais, né? Em prol da produtividade. A gente coloca uma meta realista, uma meta que leve em consideração a nossa saúde mental, que leve em consideração a nossa evolução moral, intelectual, que a gente deixe tudo equilibrado. Vai ter momentos onde a gente vai estar mais pendendo para um lado, outros para o outro, mas o importante é que a gente esteja evoluindo e que a gente faça isso de maneira consciente, que a gente faça isso sabendo que a gente está fazendo isso não só porque a gente quer, sei lá, ter mais livros com um checkzinho de que a gente leu, ou que a gente passe de ano, ou que a gente ganhe mais dinheiro, mas que a gente pense nessas metas pro próximo ano como uma oportunidade, como um objetivo de evoluir, de melhorar. Então, basicamente, nós temos aqui a reflexão que eu queria trazer. O primeiro passo para a mudança realmente é a reflexão, mas a mudança só acontece de verdade quando a gente age, quando a gente coloca em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente refletiu. E agora a gente passa a não mais só pensar, mas também a fazer e a progredir. Agora eu queria passar a palavra para a Theo, para ele trazer para a gente umas dicas para esse próximo ano. Obrigado, Bruna, pelas palavras aí. E agora para o próximo ano, né? Que está planejando os planejamentos, né? Como o Bruno falou. Eu queria trazer 3 sugestões para o próximo ano, para você melhorar, né? Deixar o ano melhor. A primeira dica é ser uma pessoa mais gentil. A gentileza é algo essencial na humanidade. Porque como você trata o próximo é a mesma coisa como você quer ser tratado. Se você é gentil com uma pessoa nesse dia, no outro dia ela vai ser gentil com você mesmo. É uma troca justa, como se fala. 2, praticar o bem. A prática do bem no dia a dia é algo muito bom e essencial, que melhora tanto para a pessoa que você ajuda, quanto para você mesmo. Deixa uma emoção que não dá para descrever, que é tão boa, que deixa o dia inteiro melhor. E a última dica, e a mais importante de todas, é a autoanálise. A autoanálise no final do dia, você, quando você vai dormir, você vê todas as coisas que você fez no dia. Com as pessoas que você conversou, se você tratou bem, tratou mal a pessoa. Quando você se observa no dia a dia, você percebe uma perspectiva diferente de você mesmo. Você pode ver as coisas que você concorda com si mesmo e discorda, para que no outro dia você possa fazer diferente, fazer melhor do que você fez hoje. Como o João falou ali, você tentar melhorar cada dia. Cada dia você tentar melhorar, consertar os erros que você fez no dia anterior e seguir em frente. Essas foram as dicas que eu fiz. E agora eu queria passar a palavra para a Teacher Débora. Obrigada, Theo. Obrigada, Bruna. Obrigada, João, pelas palavras. E estudando esse tema, encontrei nesse livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, a mensagem número 1, que se chama Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, disse Jesus em Mateus, capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus.
A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza. Lembra-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Gratidão, meus irmãos. Passamos a palavra agora aos irmãos do CEAM para que seja feito o passe. Jesus seja conosco.